Agora você vai ouvir a poderosa mensagem da Palavra de Deus com a pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. Ouça atentamente. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos. A palavra do Senhor fala em Lucas 15, versículo 1, meus amados, em diante. A palavra do Senhor fala a respeito de Jesus ministrando a sua palavra para os cobradores de impostos. Jesus, ele pregava para todos aqueles que queriam ouvir a sua mensagem. Não importa se era pobre, se era rico, se era pecadores, se era aqueles que se acham santos. Jesus, ele ministrava a sua palavra para todos. E a palavra do Senhor fala, meus amados, que uma certa vez, Jesus ministrando a sua palavra, chegaram perto dele uns homens cobradores de impostos para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas a palavra do Senhor fala que também os fariseus, os doutores da lei, eles vinham e ficavam criticando, olhando Jesus ministrar a tua palavra, e eles falavam: olha, esse homem fica se misturando com esse povo de má fama, esse povo pecador, e começava a julgar. Mas a palavra de Deus disse, meus amados, que Jesus, olhando para eles e vendo eles, acusando aquele povo a qual estava ouvindo a palavra de Deus, Jesus disse: quem de vocês que se tiver 100 ovelhas ali juntas ali no seu campo, no seu currais, e de repente uma fugirem, sair do rebanho, vocês não vai procurá-la? Não vai buscá-la e trazer de volta? Assim também é Deus. Deus, ele quer buscar as ovelhas perdidas. Se vocês vão e resgatam aquela ovelha, deixa as 99 lá no campo e vai atrás da que se desgarrou, e trazendo de volta nos seus ombros, convida os seus amigos, seus vizinhos, e se alegra porque vocês achou a ovelha que havia perdido. Assim também a Deus se alegra quando uma pessoa volta para a sua presença novamente. Aquela que saiu da presença de Deus retorna à casa do Pai. E Jesus disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas, aqueles que havia perdido. Ele veio para trazer a salvação para o povo. Então, meus amados, mas muitos só sabiam criticar, muitos só sabiam falar, julgar. Mas Jesus, ele veio para mostrar o seu amor, a sua compaixão para com o povo. Muitos estavam perdidos, meus amados, e precisava ser achado. Precisava ter um encontro com Jesus para obter a salvação, porque estava perdido. Mas a palavra de Deus fala que Deus, ele é misericórdia. Muitos só sabem criticar a sua vida, muitos só sabem olhar e apontar os seus defeitos. Mas Jesus, ele perdoa. Jesus, ele é misericórdia. Não importa os seus defeitos, não importa os pecados, os erros que você cometeu. A partir do momento que você se coloca na presença de Deus, você está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, ele te perdoa de todo o seu pecado, e o Senhor te dá uma nova oportunidade para ter novidade de vida na presença dele, para viver uma vida melhor.
e sair daquele mundo de treva, de escravidão, daquela vida de pecado, para uma vida de vitória. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro: Jesus veio para buscar os que havia perdido. Mas os doutores da lei, eles se achavam santo, eles se achavam perfeito, e eles só sabiam condenar e julgar as outras pessoas. Mas aquelas pessoas que estavam ali, pecadoras, aquelas pessoas que eram condenadas pelos doutores da lei, aquelas pessoas que estavam ali com seus defeitos, com seus pecados, mas estava ali disposto a ouvir a palavra de Deus, essas recebeu perdão. Essas pessoas foi transformada. Essas pessoas teve novidade de vida, porque elas decidiram a sair daquele mundo de treva, daquele mundo de pecado, para uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida de vitória. Porque quando você, meu amado, decide por si mesmo largar o erro e se colocar na presença de Deus em santidade e fazer a vontade do Senhor, você tem novidade de vida. Porque aquele que não tem Cristo, meu amado, aquele que não serve o Senhor Jesus, aquele que vive no mundo de treva, ele é escravo do inimigo, ele vive uma vida de derrota, uma vida de engano. Muitas vezes ele pode achar que ele está bem financeiramente, muitas vezes ele pode achar que ele tem tudo materialmente, mas dentro dele há um vazio muito grande, que o dinheiro, os bens materiais que ele tem, não pode preencher esse vazio que tem dentro de si. Porque só Deus pode trazer a paz e a alegria verdadeira, a qual o mundo não pode dar. Então, meus amados, a partir do momento que a pessoa se dispõe a estar na presença de Deus, a fazer a vontade do Altíssimo, essa pessoa tem novidade de vida. E Jesus, ele não está preocupado com o que você fez, o que você deixou de fazer. Jesus, ele quer você da maneira que você está. Para muitos você pode não ter valor, para o mundo você pode não ter valor, mas para Jesus você tem. Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Ele quer dar vida nova para você. Ele quer que você tenha uma vida, mas uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de bênção, uma vida de vitória, meus amados. Deus, ele quer trazer coisas boas para a sua vida, mas só vamos receber o bem de Deus se nós nos colocarmos na presença de Deus, tomarmos posição de sairmos do mundo de treva, do mundo de escravidão, para seguirmos a Cristo e ter novidade de vida. Muitas vezes, meus amados, servir a Cristo não é tão fácil. Servir a Cristo, muitas vezes, meus amados, é negar, é renunciar a nós mesmos. Seguir a Cristo, meus amados, é muitas vezes ter que largar o nosso eu, a nossa arrogância, é largar os prazeres da carne, aquelas coisas que nós gostamos, que o mundo oferece. Você tem que deixar e você tem que decidir a ter uma vida santa, uma vida correta na presença de Deus, procurar fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. E só assim você terá uma vida de vitória. Muitas vezes servir a Deus, meus amados, não é obter riqueza, não. Não é ter ouro, ter prata, não. Servir a Deus, a riqueza que nós temos, é a alegria de vida em Cristo. É a alegria, mesmo com o povo que você tem, você é feliz. Se você tem uma casa, glória a Deus. Você está feliz porque você tem uma casa, você tem o que comer, você tem um emprego. Glória a Deus, você tem tudo que você precisa. Porque muitas vezes, meus amados, as pessoas acham que servir a Deus é ter só bênção, só prosperidade. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes, meus amados, nós temos que largar, renunciar tudo aquilo que nós temos, que às vezes não é da vontade de Deus, para seguir a Deus, para seguir a Jesus e fazer aquilo que Deus tem na nossa vida. A palavra de Deus fala, meus amados, que uma certa vez
Elias chama Eliseu para segui-lo, para fazer a obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Elias chega e lança sua capa sobre Eliseu, a palavra de Deus diz que Eliseu estava arando a terra para fazer plantação. E ali, Eliseu tinha ali uns 12 pares de boi, mas ele estava arando a terra com os últimos 2 pares de boi. E a palavra de Deus diz que quando Elias passou e lançou a capa sobre Eliseu, ele disse: deixa que eu vá primeiro despedir da minha mãe e do meu pai, depois eu venho e vou te seguir. E Elias falou: vá, não estou te impedindo. E Eliseu foi. O que ele fez? Pegou a carga, pegou aquela madeira, queimou aquela madeira, pegou aqueles boi, matou, fez churrasco, deu para o povo comer e seguiu Elias. Aí eu digo para você, meus amados, Eliseu largou a sua vida para seguir uma outra vida. Ele largou ali, ele desfez do seu gado que ele tinha, das suas terras, ele lá abriu mão da sua terra, da sua plantação, ele deixou os seus pais, a sua família, para seguir a Elias e fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, meus amados, as pessoas não compreendem o que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, meus amados, é renunciar a si mesmo, é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a do Senhor. E muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa na sua vida. Não é tão simples assim. Muitas vezes não é tão simples, mas você tem que fazer, você tem que tomar uma decisão. Não tem como você servir a Deus, meus amados, no bar, bebendo uma cerveja, com seus amigos, né? Não tem como você, meus amados, estar servindo a Deus e estar numa balada, curtindo um carnaval. Não tem como. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não tem como servir 2 senhores. A própria palavra do Senhor disse: ou você serve a Deus ou você serve o mundo. E muitas vezes você tem que renunciar. Você tem que renunciar. Se você quer mudança de vida, se você quer alegria, se você quer paz, se tudo que você teve até hoje, meus amados, tudo que você teve até hoje não trouxe paz, não trouxe alegria na sua vida, mas só trouxe tristeza, decepção, é momento de você refletir e deixar esta vida a qual você está vivendo, uma vida errada, para uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Se você quer realmente paz, quer alegria, se tudo que você tem não te trouxe paz, não te trouxe alegria, talvez seja o momento de você se decidir a buscar a presença de Deus, a deixar esta vida a qual você está vivendo para uma vida de vitória com Cristo. Então foi necessário que Eliseu deixasse os seus bois, queimasse ali, dasse aquela carne para o povo comer e seguisse a Elias, porque se ele, meus amados, ficasse cuidando daquela terra, fazer a sua plantação, ele ficasse com aqueles bois, ele ia ter que voltar para poder dar água para aqueles bois, ele tinha que voltar para colher a sua plantação e ele não ia ter tempo para fazer a obra de Deus. Porque Elias ele estava envolvido em cuidar dos seus bois, em cuidar da sua terra. E não tem como, meus amados, a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Então ele teve que tomar a decisão de tirar tudo aquilo que podia impedir ele na presença de Deus. Aquilo que podia ser embaraço na vida dele, ele arrancou do seu caminho. E ele ficou livre para fazer a vontade do Senhor. Então, às vezes é necessário, meus amados, nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Talvez você está aí na sua casa, talvez você tenha muitos bens materiais. Talvez você tenha uma casa bonita, tenha um carro bom, talvez você tenha uma boa conta bancária. Talvez na sua casa aí você tem tudo material.
Mas talvez você não tenha paz com seu esposo, você não tem paz com seus filhos. Talvez a tua vida não tenha sido aquela vida que você desejou. Talvez você está rodeado de amigos, bebendo a sua cerveja, o seu vinho, mas você não está feliz. Há um vazio dentro de ti. Mesmo rodeado de amigos, mesmo com tantos bens materiais, mas você não tem paz, você não está feliz. Então talvez seja um momento agora de você se decidir, largar esta vida a qual você está vivendo e buscar a Cristo, e buscar novidade de vida, buscar a alegria, buscar a paz, porque não é a bebida, não é as amizades lá fora que vai preencher esse vazio que está na tua vida. Não vai preencher, meus amados. Então é necessário que nós venhamos decidir a obedecer a voz de Deus, a fazer a vontade do Senhor. Porque mesmo quando, meus amados, nós estamos ali trabalhando, tendo os nossos bens materiais, conquistando tudo, há sempre alguém para nos apontar, há sempre alguém para ver os nossos defeitos, há sempre alguém que não está do teu lado se alegrando com sua vitória, mas está querendo ver a sua derrota. Aqueles homens tinham os defeitos, eles tinham os pecados deles, mas foi os homens que decidiram, foi um povo que decidiram a parar para ouvir o que Deus tinha para dizer a eles, o que Jesus tinha para aquele povo naquele dia, naquela noite, naquele momento. Então talvez é necessário você parar e refletir a sua vida, ver realmente o que você quer para a sua vida, o que Deus tem para você, parar para ouvir a voz de Deus e deixa Deus te conduzir. E com certeza você será abençoado, com certeza você vai ter paz de espírito, você vai ter alegria, porque não adianta você ter uma casa farta, você ter muitos bens materiais, mas você não ter alegria, você não ter paz de espírito, você não ter uma vida boa com sua família, você não ter uma vida boa com seu esposo. Então não adianta nada, meus amados. A palavra de Deus mesmo fala que é melhor um bocado seco, um pedaço de pão seco, com ele a tranquilidade, do que uma casa cheia, farta, mas com contenda. Não adianta nada. Então o melhor é você viver na presença de Deus, mesmo tendo pouco, mas sendo feliz. Porque aquele que tem Deus, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem vida. Mas aquele que não tem Deus, ele não tem vida. Ele está enganando a si mesmo. Então é tempo de refletir e buscar a presença de Deus, meus amados. É tempo de se colocar na presença do Deus Altíssimo. E que Deus disse para você nesta palavra: não importa os seus defeitos, não importa o que você fez, não importa os seus acusadores que têm te acusado. Decida-se a obedecer a voz de Deus, a fazer a vontade de Deus, e com certeza você será abençoado, com certeza Deus trará novidade de vida para você, e você vai poder sorrir, você vai poder glorificar e exaltar o nome do Senhor, e ninguém vai poder te acusar, porque se Deus já te abençoou, você está abençoado. Se Deus decretou vitória na tua vida, não há ninguém que possa impedir a sua bênção. Amém, meus amados? Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração. Que você receba nesta noite, nesta tarde, aonde você estiver. Que você venha receber esta mensagem, venha levantar a cabeça e seguir em frente. Crer que com Deus você é mais do que vencedor. A alegria que você precisa, só Jesus Cristo pode te dar. Amém? Vou orar pela sua casa, pela sua família. A palavra de Deus é fiel. Soberano e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresenta a Ti, meu Pai, a cada ouvinte, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Vai de encontro a cada lar, a cada família, Senhor, também o nosso comunicador Geraldo Teles, também o meu lar, a minha família, eu coloco nas Tuas mãos. Eu determino bênçãos e vitória, Pai, sobre cada vida, Pai, que caia por terra, meu Deus, toda perseguição, meu Pai, toda inveja, toda tribulação seja repreendida, e que a Tua paz, a Tua bênção, Pai, entre em cada lar, em cada família. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, confirma bênçãos e vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. A palavra de Deus é fiel.
fiel e jamais ela volta vazia.